Os 3 aspectos da cruz. Parte 4. Neste vídeo, exploramos as implicações da queda e suas consequências em relação a Deus, ao homem e a Satanás. A queda resultou em alienação e morte espiritual imediata. Adão, como representante da humanidade, desobedeceu a Deus, comprometendo sua personalidade e levando à morte física. A queda gerou uma ruptura na relação entre Deus e o homem, trazendo culpa, condenação e corrupção para a consciência humana. A cruz de Cristo é apresentada como a solução para o pecado, onde Jesus morreu como substituto, levando sobre si o castigo que merecíamos. Somente através do arrependimento e da fé em Cristo é possível receber perdão, vida e libertação do poder do pecado. A queda e suas consequências em relação a Deus. A queda trouxe alienação, resultante da imediata morte espiritual que foi instantânea. A personalidade de Adão ficou grandemente prejudicada e o corpo tão enfraquecido, que o resultado final foi a morte física. A queda e suas consequências em relação ao homem. A queda trouxe culpa na consciência, a condenação e a corrupção. Os poderes da alma não só quedaram prejudicados, mas também conspurcados. Os 2 grandes fatos relacionados ao homem, quanto à queda são: culpa e depravação. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Marcos 7 do verso 21 ao 23. A queda e suas consequências em relação a Satanás. Em vez de terem a autoridade que lhes havia sido confiada por Deus, nossos primeiros pais, Adão e Eva, se viam agora fracos e, pior, escravizados. Venderam-se ao sutil, cruel e manhoso inimigo que, obtendo a queda deles, agora busca sua destruição. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. João 8 verso 34. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. João 10 verso 10. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. E, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Romanos 7 do verso 14 ao 18. Para que a restauração pela expiação no Calvário fosse completa, ela deveria resolver todos estes problemas do homem decaído para com Deus, para consigo próprio e para com Satanás. Para anular os resultados do pecado, o homem precisa: 1. Na sua relação para com Deus, receber perdão e vida. 2. Para consigo mesmo, perdão e purificação, santificação de toda injustiça. 3. Para com Satanás e o mundo, libertação do poder do mundo e do diabo. Deve haver provisão para o crescimento na graça de tal maneira que propicie o desenvolvimento de um caráter cristão apropriado, que não só é necessário a vitória interior como também uma comunhão permeada pelo amor para com os outros e um serviço cristão eficiente. Graças ao Senhor, a provisão do Calvário é inteira e completa. O crescimento na maturidade cristã é o processo que se segue à crise de santificação, de modo que agora devemos estar desenvolvendo este caráter a que o apóstolo João chama de vestes de núpcias, linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque são os atos de justiça dos santos. Apocalipse 19 verso 8. O que é o pecado? É a rebelião e a inimizade contra Deus. É a transgressão do mandamento de Deus. Tal rebelião contra Deus se manifesta de 3 formas: um ato, uma atitude e um estado. Roubar é um ato criminoso, a hipocrisia, o orgulho são atitudes pecaminosas, estar perdido é um estado pecaminoso. O primeiro aspecto da cruz, Cristo crucificado por nós.
o nosso substituto. Deus não apenas é Salvador e Criador, mas é também governador. Exerce autoridade e como governador, ele estabelece leis, de tal forma que, cada um que quebra suas leis é rebelde, criminoso e traidor do amor de Deus. Neste sentido a Bíblia chama o homem de pecador, ímpio e morto em seus delitos e pecados. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, Efésios 2 verso 1. Porque é governador de tudo que criou, bem como Salvador, Deus não pode perdoar justa e retamente sem uma satisfação à sua justiça, à sua santidade. Aqui vemos a aplicação do primeiro aspecto da cruz. Cristo morreu em nosso lugar, tornou-se o nosso substituto, o golpe que devia cair sobre nós, caiu sobre ele. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido, Isaías 53 verso 8. Por causa da morte do nosso substituto, Deus está agora propiciado, agora o pecado está expiado. A lei está satisfeita e Deus pode, agora, perdoar justa e retamente cada pecador que se submeter a certas condições muito claras. Da parte de Deus, as barreiras para o perdão e a regeneração já foram postas por terra. Esta é a mensagem do Evangelho. Por causa do amor de Deus, Cristo morreu em lugar do pecador. Da parte do pecador, as barreiras a serem transpostas são as de admitir a sua culpa, ter tristeza por haver pecado, desejar abandonar toda e qualquer forma de pecado, aceitar a oferta de salvação baseada no Calvário e receber a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Este é o caminho para receber perdão e vida. Esta é a forma pela qual Deus revoga a culpa e a morte. Não, vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis, Lucas 13 verso 5. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, e em todo lugar, que se arrependam, Atos 17 verso 30. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, Atos 3 verso 19. Aqui, então, encontramos o primeiro aspecto da cruz: confessar os nossos pecados e colocar a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. Somente então, Deus pode perdoar, salvar, regenerar, reconciliar e nos tornar novas criaturas em Cristo. Esta é a crise consciente do novo nascimento. Logo depois disto, o bebê em Cristo recebe, pelo Espírito, uma revelação da necessidade de uma operação mais profunda do Calvário. Pois descobre que, conquanto convertido e nascido de novo, o pecado ainda tem poder sobre ele e que, portanto, não pode nem consegue fazer as coisas que quer fazer. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas 5 do verso 17 ao 22. O recém-convertido ama a Deus e a sua palavra, mas ainda se vê compelido, de tal modo que não obedece a Deus inteiramente. Sente que dentro de si há a atuação de uma força contrária, que lhe dificulta prestar obediência alegre e constantemente aos mandamentos do Senhor. Resolve obedecer ao Senhor, mas percebe que não tem poder para levar adiante as suas boas intenções. Descobre que, em muitos aspectos, ainda é um escravo. Vitórias exteriores não lhe são difíceis, mas trava-se nele uma outra batalha: a interior. E é nesta que vê-se derrotado, a ponto de se ver, às vezes, desesperado. Necessitamos ver a provisão de Deus para uma vida vitoriosa e um serviço frutífero. Desconhecendo esta provisão e o que a Bíblia nos diz sobre isto, muitos cristãos têm permanecido em escravidão. Daí a explicação de muito se ouvir no meio cristão que esta luta íntima é normal.
Ou, por outro lado, dizer-se que quanto maior o sentimento de pecado, maior o progresso na vida cristã. Não. Graças a Deus, pode haver um fim para este conflito interior da alma. Deus providenciou uma saída. Devemos ver a Cristo como o nosso libertador, devemos ver que fomos crucificados juntamente com Ele. Este é o segundo aspecto da cruz. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.